E se eu te dissesse que um mensageiro vindo de outro sistema estelar roçou Marte e que desta vez a gente não ficou só olhando de longe? Em outubro de 2025, um visitante atravessou o quintal do planeta vermelho e deixou um rastro de pistas que, se confirmadas, podem virar capítulo de livro. O mais curioso nem é o que ele fez, é o que ele não deveria conseguir fazer tão longe do Sol. Você está no canal New e se prepare para essa história. Imagina a cena: no deserto do Chile, um sistema automatizado de vigilância do céu vasculha o firmamento, noite após noite, em busca de intrusos. Em uma dessas varreduras, no primeiro dia de julho, surge um ponto tímido, quase indeciso, mas com um detalhe que quebra a rotina de quem monitora asteroides. A trajetória não fecha a órbita ao redor do Sol. É um caminho de fuga. A equipe do projeto Atlas reporta as medições, a comunidade internacional cruza dados, e o Minor Planet Center publica os comunicados oficiais que carimbam a natureza interestelar do objeto com uma designação dupla: cometa descoberto, e ao mesmo tempo o terceiro forasteiro confirmado que já nos visitou. A burocracia do espaço tem sua poesia. Quando alguém ganha o prefixo terceiro interestelar, é porque as contas batem e o risco de engano caiu a praticamente zero. A partir daí, a curiosidade vira corrida. Agências como a NASA e a ESA mexem seus tabuleiros. Se da Terra ele é só um borrão, de Marte pode ser um alvo possível. A janela é curta. No começo de outubro, o intruso passa a dezenas de milhões de quilômetros do planeta vermelho, distante demais para imagens de folheto, perto o suficiente para tentar um feito sem precedentes: registrar, de outro mundo, um corpo nascido em um sol que não é o nosso. O Trace Gas Orbiter da missão ExoMars é reprogramado para uma caça fotográfica. Para seguir um alvo tão fraco, a câmera literalmente persegue o cometa, alongando as estrelas em riscos e deixando o visitante como um ponto difuso e vivo. É o registro mais próximo já captado por uma sonda de outro planeta de um viajante interestelar em trânsito. A história da exploração espacial adora primeiras vezes, e esta merece entrar para a lista. Só que o melhor pedaço não está na foto, está no que a luz diz. Antes da passagem por Marte, um time internacional liderado por pesquisadores como Martin Cordner e Stephanie Milan apontou o grande telescópio espacial para o intruso. O espectrógrafo no infravermelho enxergou algo francamente atípico: a nuvem gasosa ao redor do núcleo, aquela cabeleira tênue que os cometas ostentam, é dominada por dióxido de carbono com uma proporção em relação à água muitas vezes maior do que a dos cometas da Casa. Isso não é detalhe técnico, é um grito químico. Em linguagem de formação planetária, significa que esse material congelou num ambiente tão frio que o gelo de dióxido de carbono conseguiu se acumular de forma abundante, talvez perto da chamada linha de gelo de CO2, no disco protoplanetário de origem. Ou então, que a estrutura do núcleo dificulta o aquecimento profundo e reprime a água enquanto libera gases mais voláteis. Em qualquer cenário, não é o padrão que vemos por aqui. Agora vem a parte que parece contradição, e é aqui que o enredo prende. Em paralelo às medições no infravermelho, outro grupo correu por um caminho completamente diferente: ultravioleta. O Neil Gehrels Swift, um observatório que muita gente associa a explosões de raios gama, mostrou serviço no território dos cometas e detectou a assinatura de hidroxila, um filho da água, quando a luz do Sol quebra a molécula. Em linguagem direta, tem água saindo. E saindo onde? Longe, muito longe, em distâncias solares onde gelo de água geralmente hiberna. O número que virou manchete é sedutor: dezenas de quilos por segundo. Mas o que interessa para a ciência é a realidade teimosa por trás desse valor. A atividade hídrica existe em regime que desafia a intuição, ainda que a física por trás dependa do ângulo de iluminação, da porosidade e de mecanismos de aquecimento de superfície. Mesmo assim, a detecção da família da água no ultravioleta, combinada à dominância de dióxido de carbono no infravermelho, pinta um retrato químico fora da curva. Talvez você esteja pensando: tá, mas o que isso muda pra gente? Muda o mapa mental do que consideramos normal em mundos gelados que nascem sob outros sóis. Em livros clássicos de cometas, a água reina como motor da atividade perto do Sol, com monóxido e dióxido de carbono entrando como coadjuvantes em distâncias maiores. Esse visitante vira o roteiro de cabeça para baixo. A coroa vai para o dióxido de carbono e a água entra pelo flanco, detectável, porém menos dominante. Para a química de discos protoplanetários, isso é ouro. Quer dizer que nem toda cozinha planetária distribui ingredientes no mesmo balcão, e a linha onde cada gelo trava muda conforme luminosidade estelar, história de radiação
e dinâmica do disco. Quem escreve sobre origens planetárias de astrônomos a divulgadores vai ter de abrir espaço para esse caso de exceção, que talvez não seja exceção, apenas o primeiro exemplar de uma coleção que o futuro trará. Lembra do começo? Quando eu disse que o mais interessante era o que ele não deveria conseguir fazer? Então, atividades típicas de água tão longe do Sol com essa força são raras de ver. Isso não invalida os dados no infravermelho. Ao contrário, as peças se encaixam. Se camadas superficiais ricas em dióxido de carbono aquecem e sublimam cedo, o gás pode carregar poeira, expor regiões localizadas com água ou até permitir que microfraturas façam vapor escapar sem acordar o núcleo inteiro. É como se o cometa tivesse válvulas distintas para voláteis diferentes, abrindo primeiro as mais fáceis e deixando a água jogar tênis em quadra dura. Essa imagem mental ajuda a visualizar algo importante. Esses objetos são geologicamente ativos na escala dos grãos de gelo, com microclimas que um único rótulo não dá conta de descrever. Enquanto a química roubava a cena, a dinâmica tratava de lembrar que a visita era curta. As efemérides da NASA cravam que o ponto mais próximo do Sol acontece no fim de outubro, a uma distância maior do que a órbita média de Marte. Para nós, isso tem duas implicações diretas. Não haverá espetáculo a olho nu para o público geral e não há risco algum para a Terra. A aproximação mínima ao nosso planeta fica muito além da órbita lunar, na casa de múltiplas unidades astronômicas. Mas, se para o leigo isso soa anticlimático, para a comunidade que faz ciência de cometas é a chance de comparar medidas antes e depois do periélio e ver como o motor muda quando o aquecimento solar sobe de patamar. É laboratório natural, um cronograma marcado pela mecânica celeste. E sobre o encontro com Marte, além do TGO, a veterana Mars Express também tentou ver o borrão, embora a sensibilidade e a geometria nem sempre ajudem. Mesmo assim, o simples fato de duas plataformas em órbita marciana terem dedicado sequências a esse alvo abre uma avenida que parecia ficção científica há poucos anos: usar planetas como mirantes para eventos interestelares. Em linguagem de planejamento de missão, isso é um estudo de oportunidade. Significa que, quando outro intruso cortar o plano da eclíptica, poderemos orquestrar campanhas coordenadas com câmeras e espectrógrafos espalhados pelo sistema solar. A imagem mais bonita talvez nunca venha, mas a física que dá caldo nem sempre pede pôster. O que ela quer é densidade de dados, ângulos diversos, tempos múltiplos de integração, e isso, com cada nova missão ativa, fica mais viável. Agora, segura essa. A trajetória é tão inclinada e no sentido contrário ao fluxo padrão dos planetas que, se o sistema solar fosse uma mesa, ele teria vindo por baixo, quase de cabeça para baixo, cruzando nossa pista de dança, ao contrário. Essa imagem não é exagero. O plano da eclíptica funciona como referência, e esse forasteiro simplesmente não está interessado em boas maneiras gravitacionais. Não dá meia volta, não entra em ressonância, não pede visto de permanência. Ele vem, aquece, solta gases, curva o necessário e some. Essa natureza hiperbólica não é retórica, é equação na prática, confirmada pelos comunicados que formalizam a excentricidade maior que 1 e pela inclinação retrógrada. É o carimbo final de quem está só de passagem. A essa altura, alguém sempre pergunta: e o tamanho do núcleo? A resposta honesta é: as estimativas variam e carregam incertezas. Fotometria em um objeto com atividade forte engana facilmente, porque brilho de coma e cauda mascaram a contribuição do núcleo sólido. Quando ele contornar o Sol e começar a se afastar, novas janelas de observação em solo abrem e haverá tempo para complementar o quebra-cabeça com mais espectros e curvas de luz. Alguns cronogramas indicam reaparição para telescópios terrestres no fim do ano, ainda fraco para amadores, mas vivo para instrumentos maiores. Enquanto isso, quem faz dinâmica orbital prepara retrotrações numéricas, tentando ver de que região do espaço interestelar o vetor de velocidade aponta. Não espere um endereço postal, espere um mapa de probabilidades. Já seria magnífico. O visitante que ganhou o rótulo oficial de terceiro interestelar, o 3I Atlas, confirmado pelo centro que rege a nomenclatura dos pequenos corpos e observado em conjunto por uma constelação de instrumentos de primeira linha, é menos uma curiosidade solta e mais um tijolo na parede de uma ideia grande: de que sistemas planetários lá fora são tão diversos quanto suspeitávamos, e que amostras gratuitas dessa diversidade, quando passam por aqui, podem ser lidas como páginas arrancadas de livros que ainda não escrevemos. Em vez
vez de mito, método, em vez de presságio, espectro, em vez de susto, aprendizado. E a melhor parte, o céu que vigia a si mesmo, com projetos como Rubin, promete que a próxima página pode estar a poucos meses de distância. Quando chegar, pode apostar. Teremos naves em Marte, telescópios no espaço e toda uma rede pronta para outra vez transformar um borrão tímido em ciência robusta.